debates aqui de novo para falar sobre um outro filme para vocês. Eu sou o Caio, esse é o Sérgio, aqui do meu outro lado é o Jonatas. Hoje a gente vai falar sobre o Predestinado. Where do all you zombies come from? You're here to create history and influence what is to come. Time catches up with us all. The path you're on will take you to your destination. Um filme não muito conhecido, bem novo, bem recente, só que não muito popular, parece que nem saiu no cinema aqui no Brasil, dirigido pelos irmãos Spring. Tem o Ethan Hawke no elenco e a Sarah Knoll. Sarah Snook. E a gente vai falar o vídeo inteiro, vai dar spoilers o vídeo inteiro, porque é um filme que não tem como falar sobre ele sem dar spoilers. A história é muito focada em filosofia, muito focada em acontecimentos. Então se prepara aí, viagem no tempo, um assunto bem legal de se conversar. E então assiste a gente aí e assiste o filme primeiramente e depois vem acompanhar a gente aqui, o que a gente achou sobre esse filme, que a gente achou muito bom. Resumindo um pouco o filme, o John é um agente temporal, ele resolve crimes e a última missão dele é... sobre, ele quer encontrar um cara que fez um atentado lá, de bombas. Então, na verdade ele não consegue encontrar um cara que fez um atentado que vai acontecer no futuro. Todo filme rola sobre viagem temporal e tal. Ele sabe o que vai acontecer no futuro, sabe o que aconteceu no passado, só que ele só tem um intervalo de tempo de 50 anos para voltar no tempo e ir para frente. Ele sabe que vai acontecer um atentado em Nova York, que vai matar milhares de pessoas, só que ele nunca consegue impedir porque o cara sempre muda as estratégias dele. A gente vai acompanhando o filme, ele tenta impedir esse cara, acaba sofrendo um acidente, acaba deformando o rosto dele, e daí a última missão dele é pegar um novo agente para trabalhar no lugar dele. A gente começa a acompanhar o filme nesse momento. Daí aparece a Jane, ele encontra ela num bar e ela começa primeiramente a contar a história dela. E conta bem a história da vida dela, né? Ela conta pra ele num bar, ele pede pra ela contar, ela fala que vai surpreender ele, né? Sim. Eles vão ganhar um whisky, né? Aposta uma garrafa de... E ela começa a contar, aí o filme começa bem devagarzinho, né? Contando a história. Ela conta que nasceu, que ela foi deixada dela, que ela era órfã. A gente acompanha tudo, desde ela chegando ao orfanato até a vida adulta dela. E depois ele fala que não, a história dele ainda é melhor. E nessa pegada a gente descobre que na verdade... É o spoiler máximo, né? Esse é o spoiler máximo, mas não. Ela conta toda a história da vida dela e chega até aquele momento. Ela conta toda a história da vida. Aí na vida dela, né? Vamos segurar mais esse spoiler máximo, né? Então, na verdade... ela conta, ela era uma mulher, né? Sim. E ela conheceu um cara e ela se apaixonou. Dá até indícios no começo, eu achei assim que ela fosse lésbica, assim, sabe? Porque ela parece que ela não era igual às outras meninas. Ela é uma menina. Isso, o filme dá a entender que ela tem alguma diferença, que ela é diferente das outras meninas, ela é muito inteligente. Ela é inteligente, aí chamam ela pra ir participar de um projeto secreto para mulheres, como se fosse parecido com a NASA, assim, dá a entender que é isso, que ela é inteligente. Só que daí ela conhece esse cara e engravida. Aí dá a entender que quando ela engravida, ela não pode continuar nesse projeto, né? Nesse projeto. E daí o cara que ela amava, conheceu em poucos dias, engravidou ela, desaparece. E ela, pra piorar a situação, né? Ela tem um filho, aí o cara senta assim, o médico, quando tá sentado, assim, conversando devagar, fala, nossa, alguma coisa ruim ele vai falar, né? E daí ela fala, nossa, como que tá a minha... Ela fala, não, sua filha tá bem, tá, porque ela fica preocupada. Só que você tem um caso raro, que a gente nunca viu. Você tem tanto órgão feminino quanto masculino dentro. Só que depois de ela ter tido a criança, eles tiveram o órgão feminino dela se perdeu, no caso do sangramento, acabou se perdendo. E daí eles tiveram que fazer um remanejamento pra ela virar homem, ter o órgão sexual masculino. E ela o pior de tudo, a mulher a filha dela sumiu. E o pior de tudo é que após alguns dias a filha dela some. Tirado do maternal, né? Ele continua contando a história e a gente volta pro bar e o cara fala pra ela que na verdade essa não é a melhor história que ela contou, que ele já ouviu.
E daí ele chama ele faz uma proposta para ela, oferecendo deixar ela frente a frente com a pessoa que estragou a vida dela. Seria o cara que engravidou ela. Se ela teria coragem de matar. Se ela teria coragem de matar ou não, o que ela faria. Daí, ela fala que se ele conseguisse, ela mataria sem dúvida o cara que engravidou ela. E ele pega ela, dá a entender que ele vai começar a contar a história dele, porque na verdade não tem nada a ver, o bar não é só um lugar dessa agência do futuro que ele trabalha. Eles vão pro passado dela e ela fica mais ou menos no momento em que ela conheceu o cara que arruinou a vida dela, que é o cara que engravidou ela. Só que daí, agora é um spoiler bem grande, ela acaba descobrindo que o cara que engravidou ela ela mesma que já tinha vindo do futuro. Que já tinha vindo do futuro. Aquela coisa de... Porque ela agora, né, ela tá com... Porque ela começa o filme... Fisionomia totalmente de homem. Totalmente masculina. Ela começa a contar a história dela pro barman, que seria o John, da forma masculina. Então, ela voltando no passado, ela encontra ela da forma feminina, ela ainda mais jovem. Ela sabe que é ela mesma, como homem, mas a mulher... Mas acaba se apaixonando imediatamente, não consegue segurar A paixão por você mesmo. Isso, a paixão por você mesmo. Amor próprio. Então, na verdade, quem arruinou a vida dela foi ela mesma, de qualquer forma que você olhe. Porque ela foi o homem que engravidou ela mesma. Um looping, né? Como se fosse um looping. Mas não só na parte filosófica de quem estraga a vida é você. Não, quem estraga a vida foi ela mesma no futuro. Sim. E daí a gente vai acompanhando a história. A gente acompanha também o John tentando impedir o atentado lá em Nova York, o atentado que mata milhares de pessoas. Ela deixa ela tá conhecendo, sim, enquanto isso ele tá fazendo as ações dele. As ações dele. Tenta impedir esse atentado e não consegue novamente. Ele volta a falar com ela e explica toda a situação pra ela, fica puta com ele, ela frustrada, é claro, porque praticamente foi ele que levou ela mesmo pro passado. E a gente acaba descobrindo, ela aceita virar um agente de destino pra ele, um agente que seria pra ocupar o lugar dele, de tentar evitar os crimes futuros, e eles voltam pro presente. No começo ela não quer deixar, né? Ela é o meu amor, eu não mas vou fazer isso com ela de novo, acaba deixando. mas acaba deixando, eles voltam pro presente, e daí ele se aposenta e deixa ela no seu lugar. Ele, coincidentemente ou não sei se foi uma decisão dele pensada ou não, ele acaba se aposentando e o lugar que ele decide passar o resto da vida dele é em Nova York, alguns meses antes de acontecer o atentado que vai matar milhares de pessoas. Daí a gente descobre o quê? Mais um spoiler. Antes disso, a gente descobre que o filho que ela teve com ela mesma é ela mesma. Esse é um spoiler que faz explodir a nossa cabeça, porque aquele filho que desapareceu dela foi pego pelo John e deixado no orfanato. Voltou a cena no inicial passado, do filme. Deixou no orfanato ela mesma, que é o filho dela, ela mesma. Porque se ela teve relação com ela mesma, teoricamente, né, não sou muito bom em biologia, mas ela teve o código genético com ela mesma, então foi a mesma combinação. Né? Quando a gente tem relação com pessoas diferentes, aí você faz combinações diferentes. Mas imagine que fosse possível ter filho com você mesmo, seria uma cópia, não seria você, mas seria uma cópia fisicamente de você. Certo. Então, a gente descobre que ela é ela mesma que engravidou ela mesma. Uma coisa bem louca de se acompanhar. Loucura total. Mas seguindo aí a história do filme, a gente descobre que o John, na verdade, o terrorista que ele estava tentando impedir todo esse tempo era ele mesmo. Ele acaba matando ele mesmo. Isso é o finalzinho já do filme. Isso é o finalzinho do filme. Só que mais uma, a gente acaba descobrindo que o John, na verdade, naquele começo, lá no começo, onde ele tenta impedir o terrorista, que é ele mesmo, e sofreu um acidente, ele fica com o rosto todo deformado, todo queimado. Tem alguém que vai e salva, né? Isso. E isso já era, né, quando ele voltou no tempo, a Jane que era a Jane, né, sabendo que, ainda sem saber que ela ia virar o John, né, mas ela tá fazendo as missões e ela tá com aquele rosto normal dela, né. Sim. Aí ela tá fazendo uma missão, queima o rosto dela, aí vem o John já velho fazendo outra missão que ele tá enfrentando o cara que é ele mesmo também. É ele mesmo. Tem 3 vezes ele ali naquela cena. Sim. E ele salva, ele joga a maletinha, né, que viaja no tempo, e o cara se salva. Aí quando ele tira aquela deformação, tá um rosto que você já vê que é o Ethan Hawke, que é o outro ator. Sim. Já vê que tá muito parecido. Aí depois provavelmente a gente teve operações plásticas, deixou a barba crescer, né? Uhum. E daí você descobre que é ele mesmo
que matou ele mesmo, que teve filho com ele mesmo, que voltou no passado e cresceu ele mesmo. É uma loucura só, mas o filme é muito Resumindo, mas é interessante. Doideira total. Resumindo, doideira total. Mais ou menos como ficou esse vídeo aqui. Mas ele trabalha com viagem no tempo. Ele trabalha com viagem no tempo. O filme e paradoxo, assim, tem um paradoxo simples. Se você voltasse no tempo, todo mundo já falou assim, tipo, e se você matasse seu avô, seu pai não existiria, você não existiria. Mas se você não existe, como você ia voltar no tempo? Aí tem as teorias muito loucas, né, de será que existe, quando você muda esse passado, você vai mudar uma linha temporal, como se tivesse várias linhas temporais, ou se você volta, você reconstrói, ou se você mata, você deixa de existir na hora, assim, sabe? Que nem de volta para o futuro, ele volta para o passado e encontra os pais dele. E aí ele faz ações que acabam impedindo que os pais dele se conhecessem. E aí na foto começa a desaparecer o irmão dele, a irmã, tem uma hora que até a mão dele começa a desaparecer, mas isso é a interpretação do De Volta ao Futuro, não que fosse isso, né? É uma interpretação. Agora, nesse do paradoxo, a impressão que eu interpretei assim, a gente falou, mas tivesse que ter o primeiro, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Uhum. Parece que tem que ter um primeiro. A primeira vez, como que teve a primeira vez? Como que nasceu a primeira vez? Mas não tem. Na verdade, isso é uma coisa que vem na nossa cabeça porque a gente não consegue entender, alguma coisa assim no começo. Dessa, né? Exatamente. Mas na verdade o cara... É como se fosse um ciclo, sempre existiu. E a impressão, tem gente que defende, eu vi alguns comentários na internet, como se fosse, por exemplo... essa pessoa fosse uma entidade, esse que nasceu com ele mesmo, que é filho dele mesmo, e uma entidade que salvou, uma entidade como se fosse salvadora, assim, que ninguém sabe, ninguém conhece que existe, mas fosse uma entidade que faz o mundo ser correto do jeito que ele é. Porque uma coisa que o filme não faz muito é mostrar essas missões dele de salvação. Fala que ele salvou, fez várias missões, e não salvou só é uma coisa que faz a gente pensar o homem tolo, né, como que ele chama lá, do cara da bomba, né, o terrorista tolo, eles chamam assim no filme. E daí que ele descobre que é ele mesmo, aí o cara fala, não, eu não vou me transformar em você lá no final, né, antes de matar ele mesmo. Uhum. Que ele velho com ele novo, não vou me transformar em você. Só que ele fala, não, mas eu salvei a quantas pessoas eu salvei? A impressão que dá é parece que teria que morrer algumas pessoas, né, que tipo, como tivesse acontecido aquele atentado, pra ele salvar outras. Sim. É difícil até de entender exatamente, mas dá a entender isso, né? Eu entendi isso. Que ele precisava matar. Que a missão dele era matar. E o cara fala pra ele, ó, você não pode me matar. Se você quer quebrar esse looping, você não pode me matar. E se você me matar, vai acontecer tudo isso. Mas ele não acredita, ele fala, você tá me enganando e tal. E ele vai e mata ele mesmo. É um filme que é muito filosófico, porque faz a gente pensar sobre isso. Exatamente. Não importa o que o cara fizesse, era tudo o destino do cara. Desde ele nascer menino, até ele se apaixonar por ele mesmo, e até ele fazer tudo o que ele fez e matar ele mesmo, era tudo destino. Tanto que o filme é baseado num conto, Somos Todos Zumbis, um conto que agora não me recordo o nome do autor. É um conto antigo disso. Um conto bem antigo, que faz a gente pensar se existe destino ou não, se a gente tem escolhas sobre as nossas vidas e se essas escolhas já estão definidas por alguém, determinadas ou não. E da própria viagem no tempo, né? Se fosse possível... Isso seria possível de acontecer ou não, né? Não seria possível. Por isso que muita gente, os cientistas defendem que às vezes eles acreditam que tem como você viajar para o futuro, mas talvez não para o passado, assim, sabe? Porque o passado você ia mexer com o passado e ia mudar, não tem como não mudar, né, o passado. A não ser que tenha linhas temporais diferentes. Que uma forma de viajar para o futuro já existe. Se os caras forem pegar uma nave e chegar em determinada parte do espaço, determinado caminho lá que eles fazem, pegar uma outra galáxia, um buraco negro, e o cara ficar um ano lá, quando ele volta na Terra, pode ser que na Terra tem um cálculo certo, teria que... Não sei nem se é possível de calcular isso, né? Mas o cara pode ser que tenha passado 30 anos na Terra e ele tá novo, fisicamente, porque passou um ano, e as pessoas devem encontrar amigos que morreram, amigos mais velhos. Tem até filme deve ter filme já com uma história parecida com isso. Sim, já foram feitos testes, né? Eu já vi isso também em algum lugar. Já foram feitos testes com relógios exatos, relógios que ficam numa nave que atinge a velocidade supersônica e relógios na Terra, ao normal. Esse relógio que participou desse teste, que foi na nave supersônica, ele adianta alguns segundos em relação ao relógio que ficou na Terra. Normal. Alguns segundos não, milissegundos. Mas é uma coisa dizer que exatamente, extremamente pequena, mas a gente sabe lá que aconteceu alguma coisa diferente. Então por isso essa teoria de que dá ou não. E eu gosto bastante de filme de viagem no tempo, assim, esse é um filme diferente, né? Fazia tempo que não saiu um filme... Sim, te faz pensar bem, te faz refletir. Primeiro eu achei que ia ter mais ação, não tem tanta ação assim no filme. Não é um filme. É um filme mais pra pensar mesmo, pra você falar, nossa, será que é possível isso? E é um filme que quer te surpreender mesmo, e surpreende, né? Cada vez acontece uma coisa, nossa, e ele fez relação com ele mesmo.
Já é surpreendente isso aí, né? Nossa, ele teve filho e ele mesmo. Nossa, ele, com uma conversa com ele mesmo, ele que virou, mudou fisicamente por causa do acidente. E depois ele, que é um filme de... O único personagem que tem fora ele é o cara que recruta lá, né, da companhia especial, que fala que tem umas 11 pessoas, mas você não vê nenhum outro, né? Não, e eu cheguei no momento do filme e falei, puta merda, só pode ser ele mesmo. E tem gente que acredita... que... o ator é bem diferente. Não, é diferente. Só que ele é parecido, né? Ele tem um bigodinho, ele é diferente, mas é parecido. Eu vi umas teorias como se fosse assim, como se tivesse duas linhas temporais que se encontram nesses dois. Em uma ele sofreu um acidente, virou o viajante no tempo, em outra ele... ele começou de novo. Aí eu sofri acidente e ele virou o outro cara. É loucura. Entendi. É possível, mas o filme não deixa claro isso. Ele deixa claro todo o resto, que são a mesma pessoa, mas isso vai da interpretação. Pelo menos eu não entendi isso, né? Isso aí claro. Você chega a pensar nisso, mas você... Parece que ele é aposentado, cuidando dele mesmo, assim. Porque é estranho, porque... Esse cara é outra entidade, porque ele sabe muita coisa, né? Sabe que ele viaja no tempo, ele cuida dos 11 viajantes, só que em nenhum momento mostra o outro. Aí fica a dúvida, será que existem outros mesmos? Ou é só esse cara? É um filme viajeiro, ele não quer também deixar fechadinho, né? O roteiro é bem feito, fotografia, bem filmado. O Ethan Hawke, eu gosto da interpretação. Um ator muito bom, ótimo ator. A atriz também, interpretou muito bem. Atriz também, atriz nova, mas que começou bem. É um filme bem interessante. Você... O negócio, aquele termo explodir cabeça. Você fica... É um filme que você quer se surpreender, assiste esse filme antes de ver esse vídeo, né? Porque a gente já contou tudo já. Sim, assiste o filme e depois volta. Já assistiu esse vídeo? Assiste o filme. Assiste o filme mesmo assim. Mas a experiência vai ser muito melhor sem saber nada sobre o filme. Exatamente. O que você achou? Que nota você daria, Sérgio? Então, eu dou nota 7. 7? Eu dou nota 7. Não acho que... Ele tem alguns probleminhas, assim, sabe? Por exemplo... Eu acho que podia ter mais ação, até porque acho que não tem tanto orçamento esse filme. Eles quiseram focar naquela história, e o começo ele começa meio devagar, ele conta, pra contar bem a história, né, da infância, da juventude. Sim, né? Você começa a se surpreender depois de uma hora. Depois de uma hora de filme. Mas é bem feito e tal, mas uma nota 7, eu acho que, pra mim, na minha opinião, é uma nota 7 pra esse filme. É bem feito. Se eles tivessem uma outra coisinha, podia ser melhor ainda, assim, sabe? Mas é bem feito. Você, John? 7,5. 7,5? Foi muito bom. Mas, sei lá... Podia ter mais ação mesmo, podia ter mais alguma coisa diferente. Podia ter alguma outra explicação até assim. A gente às vezes não a gente quer o sentido, quer que explique tudo, às vezes, né? Não quer. Fica umas coisas tão na dúvida, será que aquele cara é ele também ou não? Mas a maioria das coisas é explicada, só que mesmo assim ele deixa uma pulguinha atrás da orelha o filme. Assim, e assim, por mais assim, que eu dei 7,5, na minha opinião, eu acho que é um dos melhores filmes que eu assisti ultimamente. Sim. Parece que saiu em 2014 mesmo, na minha opinião foi o melhor filme de 2014. Não vejo outro filme. Mas também acho que foi o melhor porque também não teve grandes filmes. Na verdade a minha nota vai ser um pouco maior que a de vocês, acho que a maior nota aqui eu dou 9 pro filme. A história me surpreendeu demais, eu achei a história muito bem contada, mesmo a parte que é lenta. Eu acho que não caberia mais... Até caberia mais ação no filme, mas o filme é voltado para essa pegada mais filosófica, essa pegada que te faz pensar mais. Eu prefiro filmes assim, até gosto de filmes de explosão, tipo Michael Bay, mas esses filmes que me fazem pensar, que me fazem refletir, que tem uma história amarrada, costurada, eu gosto muito desse tipo de filme. E esse é um dos poucos que eu consegui encontrar. Não existiam muitos filmes assim, então eu dou 9 para esse filme. E você, o que você achou? Comenta, né? Comenta dá aí. o seu curtir se você gostou do vídeo, ou se não gostou, dá o dislike. E se inscreve no canal para conhecer, a gente vai ter mais vídeos falando sobre filmes, seriados, religião, várias coisas, né? Indicações, suposições do que vai acontecer, do que não vai acontecer, e é isso aí, galera. Falou. Valeu. What if I could put him in front of you? The man that ruined your life. If I could guarantee that you'd get away with it. Would you kill him? Many New Yorkers are leaving the city in fear of a 5th attack by the Fizzle bomber. Maybe he's doing the city a favor. That kind of talk can get you in trouble. No worse than I've already been through. There's something this job has taught me, is that truth is stranger than fiction. You're not talking about bartending, are you? I'm not talking about bartending. Follow me right in here. Here we go.
Deep breath. We're in 1963. That's impossible. I'm a temporal agent. We prevent crime before it takes place. The Fizzle Bomber. His next explosion will leave 11,000 dead. You can do this. Right. You have skills you've never had the chance to use, and I can give you that chance. I get to be a temporal agent? If you prove yourself, Do I have a choice? you always have a choice. 10, 9, I always knew something was different about me. 6. You're a gift given to the world through a predestination paradox. You're the only one. You're gonna save millions of lives. You must complete your mission. You must lay the seeds for the future. Here you are, at the beginning of your new life. I know where I come from. Where do all you zombies come from? You're here to create history and influence what is to come. Time catches up with us all. The path you're on will take you to your destination.